Bom dia, igreja. Bom dia, meus irmãos. Bem, quero saudar os nossos visitantes nessa manhã. Alegria tê-los aqui. E o privilégio é poder compartilhar a palavra do Senhor, né? Considerarmos, pensarmos, refletirmos, aprendermos e sermos edificados por aquilo que o Senhor Deus tem nos mostrado na sua palavra. A revelação última e mais importante de Deus, que é o seu Filho Jesus, é o que nós vamos hoje tratar nessa manhã. Então, queria que você focasse o seu coração, a sua mente, para que a gente possa absorver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E para começar nessa manhã, eu quero fazer uma pergunta para que os irmãos possam já começar a esquentar os neurônios. De manhã, né, a gente ainda está nessa adaptação, alguns não gostam de acordar cedo, mas uma maioria, né, decidiu que esse é o horário agora da nossa celebração. Nós ainda estamos sem o período de aulas, então dá até para dormir até um pouquinho mais tarde, né? Mas para que a gente possa começar a esquentar um pouquinho aí o nosso pensamento, a pergunta é: quanto esforço é necessário para fazer você mudar suas preferências? Você é alguém que se mantém firme naquilo que você prefere e você muda assim com bastante, assim, tem que ser muito bem convencido de que aquilo é melhor para que você possa mudar? Ou você é alguém assim já mais aberto a mudanças? Não precisa assim de muito esforço, basta você ouvir alguma coisa assim que pareça melhor e aí você acaba indo por esse caminho. Temos essas diferenças, né? Agora tem uma coisa que é inescapável para todos, seja você mais influenciável a mudanças ou menos. Uma realidade que é inescapável. Somos todos consumidores, concordam? A menos que você plante ou faça caçadas para se alimentar, costure suas roupas, não use luz elétrica, água encanada tratada, internet, etc. Essa é a sua realidade. Nós somos todos consumidores de alguma coisa, amém? Não significa que nós somos consumistas e a gente deve escapar disso, porque esse consumo exagerado que nós vemos na sociedade é um problema. Mas somos todos consumidores de alguma coisa. E pensando nisso, as empresas fazem apelos incalculáveis para que você ou mude de uma preferência de uma marca ou de um serviço, ou se mantenha fiel àquilo. Então nós temos abordagens em shoppings, nas ruas, né, abordando os consumidores para que eles possam ou entrar na loja para consumir, ou ficar atento àquilo que está sendo apresentado. Agora a internet bombardeia a gente, né, com uma série de propagandas, até mesmo pela televisão, né, que ainda é um instrumento grande de divulgação. E tudo isso traz um apelo visual. Mas existe uma estratégia antiga de marketing que ainda faz muito sucesso. São os slogans. Já ouviram falar do slogan? Geralmente é uma frase curta, bem marcante, que faz com que você lembre daquela marca. E aí aquela frase muitas vezes gruda na sua cabeça e você não vai se esquecer dela pelo resto da vida. Às vezes a gente usa até esses slogans no nosso dia a dia, assim, na nossa conversa com as pessoas. E eu queria trazer alguns exemplos aqui para ver se vocês confirmam isso que eu estou pensando. Eu vou trazer aqui 2 exemplos de slogans mais antigos para vocês não me deixarem passar vergonha sozinho. E 2 mais novos que talvez os jovens vão estar mais sintonizados com esses slogans. Eu vou falar uma parte e vocês completam, tudo bem? Vamos lá? Tomou Doril? Olha, esse aí todo mundo sabe, né? Até os mais novos, talvez. Aí tem um outro que diz assim, Bombril. Aí agora já foi um pouco menos, né? Talvez os mais velhos que vão lembrar desse, mas o Bombril, ele até se tornou uma referência, né? Ninguém vai no mercado e fala, vou lá comprar palha de aço da Solan. Eu vou comprar um Bombril, né? Vocês conseguem associar esse 1001 utilidades com algum irmão aqui da igreja? Quem? Genício, quem mais? Tem um outro também que eu pensei que é 1001 utilidades. Está até na galeria hoje. Mateus? Poxa, eu pensei no Wellington. Vocês não concordam? O Wellington é diácono, ele é líder de homens, ele já foi tesoureiro. É o nosso irmão Bombril.
Mas tem outros também, né? Tem um outro agora mais novo que diz assim, Havaianas. Aí já foi só uns 2 ou 3, hein? Mas é engraçado que hoje em dia Havaianas quase todo mundo usa, né? Inclusive no mundo, né? Se tornou uma marca muito conhecida. E para puxar um pouquinho a sardinha para minha brasa, McDonald's. Ah, tararara. Não a musiquinha, tem uma frase. Ninguém sabe? Nossa, eu achei que todo mundo ia matar essa. Amo muito tudo isso. Ah, agora vocês lembraram, né? Muito bem. Mas o que tudo isso tem a ver com a Bíblia? Estamos falando de frases marcantes que demonstram ali a força de uma marca e tentam convencer pessoas, certo? E se nós tivéssemos um autor bíblico que precisasse, de acordo com o propósito divino, convencer o público sobre a superioridade de algo, ainda que para estes não pareça ser mais vantajoso ou confortável. Há um autor de uma carta no Novo Testamento que passou por essa situação. E se ele me pedisse um slogan, que ousadia, né? Mas eu pensei num slogan que poderia até ser o tema dessa pregação, que diz assim: o que era melhor, acredite, ficou melhor ainda. Essa carta é a carta aos Hebreus. E esse autor, ele precisou escrever a um grupo de pessoas para tratar dessa situação, de que eles viviam uma realidade que era superior, mas estavam voltando a uma prática antiga, ou seja, estavam querendo retornar à antiga aliança. A carta aos Hebreus, então, trata de uma forma aqui bem resumida, eu estou só tratando aqui de forma resumida, da superioridade e da substituição da nova aliança em contraste à antiga aliança. E esse autor precisou escrever a esse público para tratar desse assunto, que aquilo que eles haviam recebido agora como cristãos era superior àquilo que os judeus haviam recebido em seu tempo. Tudo bem? E isso, gente, não tem relação somente com o que é o melhor pensando nesse público-alvo, mas principalmente considerando quem é o mediador dessa nova realidade, a saber, a nova aliança por meio do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias agora em Hebreus, e eu quero que você abra no capítulo 1, não é o texto principal, mas para a gente começar a entender um pouco desse convencimento desse autor. Hebreus 1, nos versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 1, versículos 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Pronto, esse é o cartão de visitas do autor aos Hebreus. E a gente fala autor e não cita o nome justamente porque não há uma certeza sobre a autoria dessa carta. Alguns atribuíram a Paulo, mas essa provavelmente não é a realidade. Alguns a Barnabé, que foi um companheiro de Paulo em suas viagens. Alguns atribuem a Apolo, que é um mestre que participou da igreja primitiva, e a carta aos Coríntios fala sobre esse homem, sobre Apolo, mas a verdade é que a gente não sabe exatamente quem ele é. Mas essa carta, que ela parece mais um belo sermão, ela vai discursar em favor da superioridade da nova aliança em Jesus Cristo. Por isso, nessa manhã, meus irmãos, a gente vai considerar a superioridade dessa nova aliança devido à grandiosidade, o esplendor de Cristo e o seu sacerdócio eterno. Para isso, nós vamos agora para o capítulo 7, a partir do versículo 22. Abra aí a sua Bíblia. E esse é o texto que nós iremos expor e tratar nessa manhã. Amém? Hebreus 7, do versículo 22. Eu vou ler um pedacinho do 21, no finalzinho dele, a parte B, que começa lá nas aspas, com uma fala atribuída ao Senhor Deus.
Hebreus 7, finalzinho do 21, e nós leremos até o 25. Diz assim: o Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Até aí, por enquanto. Debaixo da antiga aliança, havia a necessidade de muitos sacerdotes, devido à limitação dos humanos, né? Havia a necessidade da substituição, da transição de um sacerdote para outro, certo? Eles eram instituídos, depois de um tempo, precisava-se trazer um outro sacerdote, geralmente da mesma família. O filho daquele sacerdote, muitas vezes, assumia esse cargo, esse ofício dentro do serviço que era prestado no templo. E não somente o sacerdote era substituído, mas também os sacrifícios tinham que ser renovados, de tempos em tempos. Haviam sacrifícios diários no templo, sacrifícios específicos por alguma situação, e havia um grande sacrifício anual chamado o Dia da Expiação, Yom Kippur, para os judeus. Então, todos esses sacrifícios eles tinham que ser renovados. E aí a gente percebe na história da Bíblia que esses sacrifícios, depois de um tempo, eles começaram a perder um pouco do seu efeito, não por causa da lei, mas por causa daqueles que faziam esse serviço. Havia, por causa da limitação do homem, da falha do ser humano, e até mesmo do sacerdote, um desleixo aqui, uma deturpação ali. Lembram daquela história dos filhos de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote? Eles foram condenados por Deus ali, porque eles prestaram ali um fogo estranho no altar. Eles apresentaram um fogo estranho, e Deus tratou de eliminá-los. Isso lá no começo dessa aliança, né, dessa aliança com a casa de Arão. Temos depois ali os filhos de Eli, no livro de Samuel, que também não prestavam um culto perfeito diante de Deus, na sua função de sacerdote, e também foram separados por Deus, para que não mais fizessem aquilo. Então percebe que essa antiga aliança, apesar de a lei ser perfeita, por causa da limitação do ser humano, ela podia sofrer deturpação, ela podia ter falhas no seu cumprimento, por causa do ser humano. E por causa disso, Deus instituiu que se levantasse aquilo que era perfeito. O fato é que em Cristo, nós temos uma sólida firmeza da sua intercessão, porque ele é um sacerdote imutável. Ele não sofre com a deturpação, a variação, com a falha do ser humano. Não há limitação no seu sacerdócio. Ele vive para sempre, para esse papel de intercessão. E devido à natureza desse sacerdócio perfeito de Cristo, a gente pode ter confiança plena para se aproximar de Deus. Isso faz parte dessa nova aliança. Agora, pensando nessa natureza do sacerdócio de Cristo, a Bíblia apresenta que Jesus não é somente um sacerdote, mas dentro desse seu ministério há também uma posição de profeta, e a Bíblia diz isso, né? Com aquela samaritana perguntando, vejo que és profeta, ou afirmando isso, mas também um ministério de reino. Jesus também é rei. E para a gente entender um pouquinho mais dessa questão, trazendo um pouco mais de elementos para essa aliança ser superior, queria que você voltasse um pouquinho no capítulo 7, para que nós lêssemos do versículo 14 ao 17. E vamos entender um pouco mais a respeito dessa questão do sacerdócio e da figura de Jesus como rei. Os versículos 14 a 17 dizem assim: Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio.
O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês se lembram desse personagem Melquisedeque na Bíblia? E não é o Melquisedeque que esteve entre nós aqui, né? Nosso irmão, que agora está lá em Palmira. Mas essa figura desse sacerdote chamado Melquisedeque, ele aparece lá na narrativa de Gênesis 18. Assim que Abraão vence os reis de Sodoma, aliás, ele ajuda para que aqueles que haviam sido levados de Sodoma e Gomorra possam retornar. Ele vai ajudar por causa do seu sobrinho Ló. Mas aparece essa figura diante de Abraão, o qual Abraão até oferece os dízimos. E a Bíblia nos apresenta ele como sacerdote do Deus Altíssimo e também rei de Salém, que depois vai se tornar Jerusalém, essa região. Mas o que é interessante notar é o significado do nome desse homem, Melquisedeque. Esse nome deriva de duas palavras no hebraico que significa rei, Malek, e Sedeque, que significa justiça. Então, Melquisedeque é o rei de justiça. E a palavra Salém, ela deriva da palavra Shalom, que para nós é mais comum, né, porque sabemos que é a palavra paz. O que eu quero dizer com isso? Que esse nome, esse ofício desse Melquisedeque, do qual a Bíblia afirma que Jesus se torna sacerdote segundo essa ordem desse personagem, significa que ele é rei de justiça e ele é rei de paz. Então o sacerdócio de Jesus está ligado a esses dois atributos. Jesus é a nossa justiça diante do juiz de toda a terra. E ele fez a paz entre Deus e os homens, redimidos por sua obra na cruz. Amém? Rei de justiça, rei de paz. Não precisa abrir, mas olha como a Bíblia confirma isso lá em Romanos 5, versículo 1. Eu acho que vai aparecer para vocês aqui. Talvez os nossos irmãos possam colocar aqui. Mas eu vou ler aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que a Bíblia, ela vai explicar e confirmar a própria Bíblia. Jesus, ele se apresenta como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não era da linha dos levitas, né, da tribo de Levi. E ele tem esses atributos no seu sacerdócio: justiça e paz. O que é mais interessante, meus irmãos, e trazendo uma aplicação para nós, é que, como nós falamos, a lei de Deus, ela é perfeita. A Bíblia diz que o mandamento é santo, justo e bom. Porém, nós não somos. Mas Deus exige essa justiça, o cumprimento da lei. Só que para a nossa felicidade, para a nossa alegria, a justiça que Deus exige é a que Ele mesmo cumpre, ao enviar Jesus para receber a ira justa em nosso lugar. Percebe? Deus sabia, dentro do seu plano de redenção, seu plano perfeito, que o homem não seria capaz de cumprir todos os aspectos da lei. Na verdade, a lei vem para ressaltar o caráter santo de Deus e a nossa incapacidade de cumprir tudo isso. Por isso, por sua misericórdia e graça, Ele envia seu Filho, para que Ele fizesse o papel de ser o nosso justificador diante de Deus e cumprisse em si toda a exigência da lei. Mas e a paz? Talvez você olhe para o seu cenário hoje, de vida, e como o Daniel falou, né? Alguns podem estar com uma dor, alguns podem estar com um peso no coração, uma ansiedade, uma angústia, uma luta familiar, uma dificuldade financeira. As lutas são variadas. E como ter paz em meio a tudo isso? A paz que a Bíblia nos apresenta e que Jesus é o mediador e que concilia-nos com Deus, é justamente não o fim ou a ausência de conflitos, de problemas, de tribulações, mas é essa quebra da inimizade do homem com Deus, da reconciliação da criação
com o Deus Criador. A paz que a Bíblia nos apresenta não é a fuga de qualquer tipo de luta. Pelo contrário. É por nós termos agora essa harmonia com o Senhor, essa reconciliação com o nosso Deus, que nós enfrentamos as lutas em paz. É uma segurança perfeita que você tem de passar pelas lutas, porque Deus está com você. Porque o Senhor Jesus, como nosso sacerdote, intercedendo junto a Deus, vive para sempre. Como é que anda o seu coração, sabedor dessa realidade, mas que talvez no dia a dia nós tenhamos dificuldade de aplicar? Você consegue ter paz em meio aos seus conflitos? Você consegue enxergar Jesus intercedendo junto ao Pai pelas dificuldades que você tem enfrentado e sentir paz, verdadeira paz no seu coração, para continuar caminhando, para continuar junto a Ele, fiel a Ele, pois Ele permanece junto a nós. Amém? Vamos continuar o texto? Leremos agora o finalzinho do capítulo 7, versículos 26 a 28. Vamos lá? 26 a 28. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. O texto vai apresentar mais algumas razões para a superioridade dessa nova aliança. Pureza, santidade do mediador. Diferente dos sacerdotes da antiga aliança, Jesus não tinha pecados para ter de sacrificar animais no altar de Deus. Jesus não precisava purificar-se primeiro para depois oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, como os sumos sacerdotes tinham que fazer. Mas ele mesmo, além de mediar essa ação, ele ser o sacerdote para essa mediação, ele também é o próprio sacrifício perfeito. Pensa que milhares e milhares e milhares de animais foram oferecidos nos altares naquele tempo. E o animal também não tinha culpa. O homem pecava e a lei exigia que um sangue fosse derramado. E se tinha as suas exigências, o animal devia ser perfeito, sem mácula. Só que com o passar do tempo, e a própria Bíblia vai dizer isso, parece que isso deixou de ser uma realidade, o cumprimento dessas exigências. Porque não se oferecia mais o animal perfeito. Se oferecia o manco, o coxo, o que estava sobrando. E aí começou-se a manchar esse tipo de oferta no altar do Senhor. Por isso Jesus se apresenta. Isso tudo era sombra imperfeita daquilo que vinha a ser perfeito, que é o próprio Filho de Deus, imaculado, puro, santo, mediar o sacerdócio, mas também se oferecer como sacrifício no altar. Somente ele pode satisfazer a justiça de Deus por ser um representante da raça humana e, ao mesmo tempo, ser o Deus Filho que se entregou antes da fundação do mundo. Percebe essa realidade? O que nós temos hoje ao lado do Senhor, Deus, à sua direita, não é um espírito, não é simplesmente um ser celestial. É Deus Filho, o Filho que encarnou. Jesus Cristo, homem, como diz lá em 1 Timóteo. Ele é o único mediador, porque agora é um representante nosso ao lado do Senhor. Não mais um sacerdote humano com falhas, com necessidade de serem substituídos, com animais que eram sacrificados no altar, com sangue que não podia perdoar pecados de forma definitiva.
mas o próprio Deus encarnado, que está ao lado de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Isso não é maravilhoso? Isso não mostra uma superioridade da aliança? Muito bem. Você consegue perceber que todo esse plano, com todos esses detalhes, a harmonia entre esses dois testamentos, porque o novo não anula o antigo, ele é a continuidade e ele vem dar o seu acabamento para todo esse plano que Deus realizou. Toda essa amarração histórica, as profecias e esse cumprimento perfeito em Jesus Cristo não pode ser fruto da imaginação humana? Você já foi assim abordado por alguém dizendo assim: ah, mas essa Bíblia que você usa aí foi escrita por homens. Ela tem o mesmo valor de outros livros sagrados. Por que eu devo confiar mais na Bíblia do que no Corão dos muçulmanos? Ou do que no livro sagrado dos hindus? Ou nos livros de outras religiões? Percebe que todo esse plano que nós estamos falando aqui de maneira bem resumida, mas ele mostra uma grandeza, um esplendor, que não pode ser fruto do pensamento, do planejamento do ser humano. Precisava de Deus formar todo esse plano e cumprir esse plano de maneira perfeita em Jesus Cristo. Agora cabe uma pergunta também. Mediante tudo isso que nós falamos, e esse plano sendo amarrado dessa forma, Jesus sendo ao mesmo tempo sacerdote e o sacrifício, por que esse autor da carta aos Hebreus teve que ressaltar esses e muitos outros pontos para esse público? Falando aqui nessa manhã, assim, não parece lógico que a aliança em Jesus Cristo ela é superior e melhor? Por que ele teve que fazer isso? Primeiro porque existia ali naquele tempo uma perseguição aos cristãos. Esse público para qual esse autor escreve eram judeus que tinham se tornado cristãos. E eles começaram a passar por uma série de perseguições. Começando a perseguição dos próprios judeus e depois a perseguição do Império Romano a eles. Mas é um fato que desde a sua fundação, desde a fundação da igreja, ela é alvo de toda sorte de perseguição, amém? É uma novidade? Para aqueles homens começou ali uma perseguição, então para eles era talvez algo novo, mas Jesus nunca deixou a sua igreja sem essa advertência. Desde os evangelhos, passando pelas cartas dos apóstolos, daqueles que escreveram o Novo Testamento, sempre houve uma advertência e um alerta para a igreja. Lá em 2 Timóteo 3,12, não precisa abrir, diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu costumo dizer uma frase que eu ouvi há algum tempo, e eu acho que ela cabe, de que Jesus nunca prometeu uma viagem sem turbulência, mas uma chegada certa. Se você lê os evangelhos e você lê depois as outras cartas, você percebe que existiu e sempre haverá perseguição, dificuldades. Mas o próprio Jesus disse: não desanimem, né? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós passaremos por dificuldades, por perseguição, por turbulência, mas Ele nos fortalece em meio a tudo isso. E esses irmãos que estavam tentando voltar para a antiga aliança, achando que evitariam a perseguição, depois acabaram padecendo também. Por quê? Porque os romanos, depois de dedicar sua atenção a perseguir os cristãos, eles vão perseguir os judeus também. Lá em 70 depois de Cristo, a destruição do templo de Jerusalém, e algumas décadas depois até da própria cidade de Jerusalém será devastada. Então não adiantou voltar para trás. Talvez aquilo aliviou a tensão por um tempo, mas de uma certa forma, Deus já havia encerrado aquela aliança. Eles já deveriam estar transitando para a nova, não olhar mais para trás. Tudo bem? Então não adiantou querer voltar e recorrer a uma aliança anterior. Com isso eu quero trazer uma aplicação para nós nessa manhã, meus irmãos. Te encorajar a não voltar atrás. Se você está aqui nessa manhã e você fez essa aliança com Jesus, você é participante dessa nova aliança, não olha para trás. Por mais que as dificuldades sejam muitas.
por mais que as lutas cresçam, por mais que o barco esteja no meio da tempestade, Jesus permanece ali. Você tem uma aliança firme, segura, sólida, com aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo, para ser o sumo sacerdote que intercede por cada um de nós para sempre. Não olha para trás. Não tenta se apegar a algo do passado, não vai resolver. Talvez alivie a tensão por um tempo, mas a turbulência e a tribulação não vão deixar de existir. Se apegue firme à aliança que você tem com o Senhor. Amém? Outra situação que pode também acontecer, falamos aqui da perseguição e a gente não nega a crueldade das perseguições, tá? Então aqueles irmãos ali sofreram. Mas existe uma comodidade em retornar às antigas práticas. O que eu quero dizer com isso? O ritual que eles praticavam na aliança judaica, né, a aliança de Moisés, parece mais atrativo quando não queremos meditar em seu significado mais profundo. O que eu quero dizer com isso? Você matar um animal que não tem culpa para cobrir ali os seus pecados, só tem sentido se você considerar exatamente por que você está fazendo aquilo. Um animal que não tem pecado, que não tem culpa, morrendo no seu lugar para pagar pelos seus pecados. E com o passar do tempo parece que esse significado foi esvaziado. Por isso a necessidade de uma nova aliança. Porque se essa aliança continuasse digamos assim, a ser produtiva e poder realmente satisfazer a Deus, não precisaria ser substituída. Porém, com o passar do tempo, isso parece que se tornou uma forma dos judeus se justificarem a si mesmos. Cumpriam o ritual e estava tudo bem. Pronto, já agradei a Deus. Fiz aquilo exatamente que a lei mandava que eu fizesse. Mas e o significado? E o coração? Teve transformação? Teve mudança? Ou ano que vem eu sei que eu preciso sacrificar mais um animal, então tudo bem, eu vou fazer mais aqui um pecadinho ou outro, porque o ano que vem eu renovo o meu sacrifício. Percebe? Como isso era transitório mesmo, não dava para ser definitivo. Eles tentaram cumprir perfeitamente as ordenanças, mas isso era impossível. Lembre do exemplo que eu dei, eles entregavam o melhor animal, com o passar do tempo entregavam o pior. Aquele que ia ser descartado, aquele que estava doente. Porque o ser humano é assim. Ele começa oferecendo o melhor e depois de um tempo, se não houve mudança, transformação, ele pode entregar qualquer coisa. Mesmo sendo para o Senhor de toda a terra, para o Deus Criador do universo. O que isso tem a ver com a gente, meu irmão e minha irmã? Também quero te encorajar a não considerar formas de tentar se aproximar do favor de Deus que não seja exclusivamente pela mediação de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Não é pelo teu esforço, nem pelo meu esforço. Não é por mérito. Não é o quanto nós conhecemos da Bíblia. Não é o quanto nós somos fiéis na presença do culto e nas programações da igreja. Não é o quanto você é fiel no seu dízimo. Tudo isso é esperado do cristão. Mas você tem meditado no significado de todas essas coisas? Quando você está na igreja, você pensa na profundidade de estar aqui, não só para cumprir uma agenda, não só para o seu nome ser anotado na listinha, mas você desfrutar desse momento como um momento de relacionamento com Deus vivo e verdadeiro? Ou a gente está aqui somente cumprindo uma agenda? Cumprindo aquilo para as pessoas verem nós ficarmos confortáveis porque eu estive ali e participei. Entendem o que eu quero dizer? O rito, sem uma profunda reflexão do seu significado, se torna vazio. Foque sua mente e seu coração no Evangelho de Cristo. Busque em Jesus suas respostas. E clame pelo fortalecimento do Espírito Santo em sua aliança com Deus. Quero usar um exemplo aqui de um momento que eu tive ali no PGO do Guilherme, no mês passado. Mês passado, né, Guilherme? Ele falou uma frase ali que eu falei, essa frase em uma hora ela vai ser útil. E não é à toa que eu vou usar ela agora. Não busque ser uma pessoa que está tentando orar mais.
ler mais a Bíblia. Não busque ser uma pessoa que quer melhorar as suas disciplinas espirituais. Busque melhorar o seu relacionamento com Deus. Porque a partir daí, tudo isso que nós falamos e que é necessário, leitura bíblica, oração, estar presente, participar de tudo aquilo que nós fazemos como igreja, isso vai ser potencializado. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando você melhora o seu relacionamento com Deus através da mediação de Cristo, você não vai precisar fazer esforço para ler sua Bíblia. Isso vai ser uma consequência natural do seu relacionamento com Deus, porque você vai querer saber mais de Deus, conhecer mais de Deus, estar mais com Deus. Isso vai potencializando as suas disciplinas. A gente precisa tentar parar de, com o nosso esforço próprio, alcançar algo que só a graça de Deus, através de Cristo, faz. Como anda o seu relacionamento com o Senhor? Como anda a sua confiança na intercessão de Jesus mediante as suas lutas? Meus irmãos, nós como brasileiros, nós enfrentamos a cada dia uma série de notícias de bombardeio, né? Daquilo que vem assim. Você já parou para pensar assim, em algum momento você pensou assim, puxa, parece que não tem saída não. A saída mais viável parece o aeroporto. Saiba que em meio a toda essa turbulência, que não é uma perseguição como os judeus sofriam, mas ainda assim uma turbulência, dificuldades, lutas, o Senhor está presente. Basta com que você foque no seu relacionamento com esse Deus, para que você tenha paz em meio às lutas, para que você tenha segurança que a justiça dele já te cobriu, a justiça dele já te fez capaz de estar diante de Deus sem sofrer o dano. E por causa dessa reconciliação com o Senhor, ele nos oferece essa paz. De estar em harmonia com o Senhor, mas também de enfrentar as lutas confiantes na segurança que ele nos traz. Amém? Eu quero orar nesse momento e quero orar por isso, para que Deus nos favoreça nesse relacionamento com ele. Feche os seus olhos. Soberano Deus, nós, como igreja, nessa manhã, agradecemos o Senhor, Pai. Agradecemos por tudo que temos vivido, agradecemos por sermos alvos, Senhor, dessa aliança que é superior, que é definitiva, exclusiva em Cristo Jesus. Queremos agradecer ao Pai porque não somos merecedores disso, mas o Senhor nos amou, nos separou, nos escolheu para estarmos aqui, Pai. E é em nome de Jesus que nos apresentamos diante de Ti. Porque sabemos que Ele é o Rei da justiça. Justificou-nos, ó Pai, para que a ira justa do Senhor viesse sobre Ele e não sobre nós. Graças a Deus por isso, Pai. E também porque através dessa justificação de podermos estar diante do Senhor, nós nos reconciliamos contigo através do Seu Filho. E podemos experimentar a verdadeira paz que excede todo o entendimento. De não estarmos mais em inimizade com o Senhor, mas estarmos, ó Deus, buscando em santificação crescermos, para estarmos mais próximos de Ti. Por isso eu peço nessa manhã, Pai, fortaleça nosso relacionamento contigo. Fortaleça, Pai, a busca por aprofundar e estarmos com o Senhor a cada momento da nossa vida, Pai. Não somente aos domingos, não somente nas programações, não somente quando estamos reunidos com nossos irmãos, mas em todo o tempo, Senhor, o lugar onde nós estivermos, o que estivermos fazendo, possamos ter, ó Pai, o foco no Senhor, no relacionamento profundo que temos com o Senhor através de Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Pedimos, ó Pai, como igreja, que o Senhor abençoe, Pai, nosso domingo, nossa semana, nos leva, Senhor, a níveis mais profundos, ó Pai, de intimidade contigo, para que nós tenhamos o desejo, Pai, de orarmos, de lermos a Tua palavra, de estarmos com os nossos irmãos, de realizarmos todas as obras que o Senhor já preparou para que nós andássemos nela, Pai, como diz a Tua palavra. E como igreja, Senhor, nós participarmos de todo o propósito que o Senhor tem para nós. Nós oramos agradecidos, pois é um privilégio para o Teu povo, Senhor, ser alvo dessa graça tão maravilhosa.
que não só nos salvou, mas que quer nos levar a estar com o Senhor eternamente. Eu oro assim, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.